Minha pergunta é de que forma que você acredita que a comunicação estratégica pode ser usada para acelerar a presença feminina em cargos de liderança e quebrar essas barreiras estruturais dentro das empresas? Acho que é importante a gente pensar, né, que comunicação é o caminho, digamos assim, para qualquer processo de mudança que vai ser implementado. Porque a primeira coisa que nos move para uma mudança é a gente entender o porquê daquela mudança e onde que aquela mudança vai nos levar. E como que a gente esclarece isso e posiciona isso para as pessoas? Pela comunicação. Então, se a gente for pensar que a gente precisa dizer para as pessoas por que a empresa acredita e entende que, por exemplo, desenvolver um programa de diversidade, de liderança feminina, de protagonismo feminino, seja lá o que for, é importante, a primeira coisa é como que isso vai ser compartilhado, para que aí sim a gente consiga o engajamento. Se eu não entendo o porquê, e se eu disser simplesmente que porque eu tenho um relatório para o investidor que me pede isso, desculpa. Isso para mim não tem valor. Então já começa que eu não consigo fazer esse engajamento acontecer. Quando a gente fala de que a gente precisa trabalhar na orientação e na sensibilização das lideranças, a gente vai ter que fazer isso por meio da comunicação. Quando a gente fala da preparação, da recepção dos empregados como um todo, digamos assim, para que isso aconteça, a gente vai ter que usar a comunicação. E aí que está o ponto da importância de qual é a narrativa que a gente escolhe, de como a gente sustenta essa narrativa realmente com ações práticas, porque o que a gente faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, se a gente não tiver associado aí as atitudes, não vai funcionar. Então, é escolher uma narrativa que realmente esteja ancorada e fundamentada naquilo que é a nossa prática, que é a nossa verdade, e pensar em diferentes formas de acesso para que todas as pessoas possam realmente entender aquela narrativa. É o que eu falo, não necessariamente a comunicação a gente vai conseguir convencer, até porque não deve ser este o nosso objetivo, mas promover o entendimento deve ser o nosso objetivo, para muito além de só empurrar a informação. Então, aqui a gente está falando de comunicação entendida como interação, como espaço de diálogo, como conversa, como possibilidade de construção conjunta, inclusive. Como é que eu construo essa narrativa, por exemplo, se eu não escutar quem passa por isso no dia a dia? O quanto que eu posso agregar num processo de comunicação se eu trouxer depoimentos reais das pessoas sobre situações vivenciadas e como que a gente vai construir para encaminhar isso junto, por exemplo? Então, a comunicação ela é indispensável, como em qualquer outro processo de mudança, principalmente um processo como esse, que, como a gente falou, precisa de uma transformação aí, quase que estrutural mesmo, de algo que está arraigado, de uma mentalidade que predomina há tanto tempo. E aí a gente precisa escolher uma narrativa adequada, consistente com a realidade, e buscar as formas de fazer com que essa iniciativa, com essas narrativas, cheguem para todas as pessoas, para quais isso é necessário chegar. E o que é muito importante também, geralmente a gente vê quando as empresas lançam programas de diversidade e inclusão, aí fazem uma belíssima campanha. E usam diferentes materiais, fazem campanhas, entrevistas, etc. E acabou o assunto. O programa continua, mas acabou o assunto. O que a gente comunica uma vez só e a gente consegue ter efeito? Nem no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente fala sobre uma vez só sobre os assuntos que a gente quer, principalmente sobre os quais a gente espera alguma mudança. No máximo, a gente fala uma vez só sobre algo que a gente quer informar. Então, o tempo inteiro como é que eu vou dar sustentação na comunicação para esse tema? Para que ele se mantenha na pauta. Porque quando ele se mantém na pauta, no mínimo eu estou entendendo que isso é verdadeiramente relevante para essa empresa. E aí eu vou tentar ver como é que eu entendo melhor e como é que eu me encaixo melhor dentro desse contexto como um todo.